Ai, criança! Todo episódio, alguma coisa remetendo a cocô, né? Como é que. Oi, olá, e aí? Mais um vídeo do Criticers nascendo. E hoje estamos aqui para falar desse filme que tá aí Que você, se você sabe ler, você já vai ter visto aí na descrição. Precisamos falar sobre Kevin, filme de 2011. Dirigido por Lynne Ramsay. Olha só, Olha baseado só. no livro homônimo, pega essa, de Lionel Shriver. É. Você sabe o que é homônimo? A gente aprendeu. A gente aprendeu faz pouco tempo. Se você lembra, deixa aí nos comentários. E antes da gente aí falar muito sobre esse filme gostosíssimo, a gente vai pedir carinhosamente que você deixe seu likezinho, deixe comentáriozinho, compartilhe com seus amiguinhos e ative o sininho. Então você estará assim, ó, em dia com o nosso canal. Bota um copo d'água do lado da sua TV. Você quer dar um resuminho desse filme? Ai, Você tá aí pipocando. Vamos lá, né? Nossa, esse filme é a história de uma mãe que a gente acompanha ele não cronologicamente. E a gente sabe que aconteceu alguma coisa muito grande e muito grave envolvendo alguém da família dela. E a gente vai acompanhando os percalços dessa mãe, tanto antes do acontecimento quanto depois do acontecimento, porque aparentemente a cidade toda odeia ela. E assim. Começa assim. Ai, primeiramente, a gente sabe que violência física, né, não é uma maneira de educar. A gente que é geração mais millennial, querendo ou não, algumas pessoas devem ter, né, se acostumado ali a ter um método de educação que não é tão legal assim, né? Porque a gente hoje em dia entende que, tipo, agredir o seu filho fisicamente não vai ensiná-lo. Mas às vezes também não agredir fisicamente pode transformar ele num serial killer. Falando nisso, esse vídeo é patrocinadíssimo por Amina. Se você tá precisando de atendimento psicológico, gente, não hesite, vai lá. Porque esse filme vai mostrar que mais uma vez, que é muito importante. É muito importante. Tá com a mente sã é muito importante. Exatamente. Primeiramente, eu acho que assim, a gente tem a Tilda Swinton fazendo mais um papel excelente na sua Como carreira. é que pode? Por mais que o filme, assim, né? Mas ela entrega. Ela carrega. Ela carrega. Eu sinto que é um desses filmes que vão pra festival, né? Antes de vir pro circuito. Sinto que o filme tem. Ele me cheira um pouquinho com o Oscar bait, assim, o filme pra ir pro Oscar, sabe? Me cheira um pouquinho. Ok, né? Porque é uma história que, querendo ou não, a gente tá. A gente não, né? Que a gente não se importa muito com os Estados Unidos. Sim. Mas num sentido de que é algo meio que corriqueiro que acontece lá, né? É uma coisa bem corriqueira e também, na época, uma coisa muito, muito, muito noticiada. Eu lembro que foi aí meados de 2009, 10 que começou a se falar muito desse tema school shooting, né, que diz. E também, na época, acho que foi 2011, que lançou aquele documentário Shooting for Columbine, que a gente já comentou aqui em outros vídeos. E também é um baita documentário sobre o tiroteio mais famoso que teve lá em Columbine. E, bom, essa história vem também nessa onda de Kowalski. Uau! Mas, assim, eu achei um filme muito bonito. Muito bonito. Não senti nada assim, Oscar bait, coisas assim. Até porque ele tem uma abordagem muito diferente. Na verdade, eu acho que é muito mais psicológico a abordagem dele. Uma leitura, assim, muito psicanalista mesmo. Um negócio muito dentro da mente de uma pessoa que está se acabando por um motivo desse, por exemplo. Acho bonito, acho sincero a dor que talvez a pessoa sinta. Porque, assim, melancolia, temos. Cenas paradas, temos. Muita gente encarando pro vazio, às vezes. Temos também. Mas, enfim, quem faz o palhaço rir? Tem até, né, um momento que tem uma foto de um palhaço, assim, ela tá... Uhum. A Ava, que é a personagem da Tilda Swinton, era uma mulher muito, assim, empoderada, né? Trabalhava, pelo que eu entendi, era meio que uma galeria, né? Com uma galeria de arte, com o pessoal da arte, assim, muito rica. E daí engravidou e não queria engravidar. Porque já começa por aí também. Ela meio que não queria ter o bebê, né? Fica meio claro que ela não queria ter o filho. E daí o filho nasce, ela não tem nenhum tipo de ligação com essa criança. E daí, na verdade... Tem uma depressão pós-parto. Tem uma, né? eu Bem acho que hoje a gente forte. consegue entender com esse termo. É. E no decorrer, uma das coisas que eu entendo a escolha do filme na montagem, mas eu queria ver aquilo em ordem cronológica. Eu iria conseguir me afeiçoar melhor com os personagens se fosse em ordem cronológica. Uhum. Porém, eu acho que pra construção da personagem dela, é
muito legal a maneira como a história tá sendo contada. Agora, a história da família, o contexto geral, eu sinto que nesse molde de ficar voltando ao passado, presente, eu não consegui me conectar muito. Tanto que o final do filme não foi tão impactante pra mim, porque eu meio que não me importava muito ali com o pai e Gente, tal. Mas eu acho que é uma escolha de construção. que coração gelado, Tipo credo. de molde. O que você acha do filme? Ai, assim, sobre construção, já que estamos nessa demanda. Tem ó, o check ali na caixinha, né? Sim. Construção do filme. Bom, pela melancolia que é o filme, né, e é sobre melancolia mesmo, eu acho que ele já começando com esse soco no estômago e deixando a gente perdido naquele ambiente que a gente não sabe nem quem é as pessoas e nem o que tá acontecendo, o porquê que a Eva tá sendo tão humilhada diariamente em todo lugar que ela vai. Eu gosto de ficar ali perdido um momento com aquela fotografia assim, de tirar o fôlego. Bem Oscar, uma fotografia bem Oscar. E a Tilda Swinton também não se esforça muito pra ficar belíssima no Como que enquadramento. Como é que pode? pode? Assim, enfim, gosto dessa sensação de estar ali perdido primeiro pra depois descobrir o final. Assim, não que seja, nossa, um final estrondoso. A gente já tá no final, mas calma. A gente tá indo e vindo também. Igual o filme. Igual o filme. Mas o final, ele ele não se importa em dar um sermão, ele não se importa em consertar algo, ele se importa em talvez transmitir, sei lá, uma ideia do que pode vir a ser um desfecho de casos como esse. E ali o desfecho foi que acho que cada um entendeu a sua culpa no rolê, eles se desculparam e cada um seguiu o seu caminho, né? Um pra penitenciária e a outra pra prisão que ela tava vivendo, que é a vida dela, né? Que também não tava muito gostoso de viver na pele dela. Vendo de fora, eu não sei qual que é a sensibilidade de se tratar de um tema como esse, né? Porque é uma coisa, como a gente já falou, que a gente sempre vê acontecendo nos Estados Unidos. Mas eu sinto que a direção, ao menos, tentou ser delicada ao trazer esse tema. Porque também poderia ter ido por um caminho que poderia ser uma banalização de tudo. E meio que não foi. Acho que isso é um ponto bem positivo do filme. Parece que é o que a gente tá vivendo hoje em dia em outros casos. O homem faz uma cagada, mas a culpa vai ser sempre da mulher. É a mulher que vai carregar todo esse peso, enquanto o homem não tá nem ressentido, assim, ele tá numa boa. Mas é a mulher que tem que carregar o peso do que o homem fez e o peso do que os outros apontam pra ela que aquele homem fez. Ah, e também dá pra falar muita coisa desse sistema que tem o filme. Tanto isso quanto o sistema do tipo não separar a criança da mãe, ou sabe, que a criança é uma coisa estritamente do que a mãe ensinou, do que a mãe proveu, e também nada do pai, né? Não, Mas o pai nunca tava ali, né? O pai. Ó, Se você flechada viu no o pai. filme, você sabe. Mas essa estrutura de que a família é uma coisa muito sagrada e de que dentro da família não pode existir o que existiu ali no filme, que é um ódio até sem motivo ali, até um certo ponto, né? Porque quando o bebê é bebê, não tem consciência, mas depois, gente do céu, aquela criança vira o capeta, realmente. Enfim, tudo sempre nas costas da mãe. Poxa, como é que pode? E era uma criança totalmente manipuladora, né? Porque a maneira como ela agia com a mãe e a maneira como ela agia quando o pai estava com a mãe era totalmente diferente. E a mãe estava vendo esses sinais, só que daí entra uma questão que você trouxe já, dessa questão da depressão pós-parto. Eu não sou psicanalista, né? Amina. Mas eu acho que uma das coisas que podem vir relacionadas à depressão pós-parto é essa negação, né? Essa negligência, esse afastamento. E a gente percebe que ela realmente não tem nenhum vínculo com o filho. Isso é bem claro desde criança até adolescência. E fica bem claro o quão eles estão cientes dos sinais. Não é nem uma questão de deixar, tipo, passar, mas é uma questão de não saber o que fazer. Não saber ser pai, enfim, quem aprende a ser pai ou mãe, né? E aí, eu acho que junta tudo, uma culpa... Ela tem uma culpa imensa também de não gostar dele, não sabe como gostar dele, ela tenta muito gostar da criança, tenta interagir, mas... Enfim, eu acho que o Kevin via desde pequeno o quanto machucava ela, ele ser daquele jeito, e talvez um traço de psicopatia, alguma coisa assim, fazia com que ele fosse a pior pessoa do mundo pra ela. É muito horrível de assistir, assim, dá vontade de pegar, falar atrocidades aqui, dá vontade de pegar a criança e tacar com a cabeça no muro. Sério.
É o mínimo que dá vontade de fazer com uma criança assistindo esse filme. Nossa, você trouxe um ponto agora dessa questão da psicopatia com a mãe, porque querendo ou não, quem ele mais queria afetar era a mãe, né? Sim, total. Independente de todas as ações que ele tem, de todos os sinais que ele dá, é sempre a mãe o alvo dele principal. Tanto que o final eu acho bem assim, básico. A cena final, né? Quando eles estão ali, ela tá conversando com ele, que é aniversário de 2 anos já. Mas tem um momento que eles se abraçam e meio que. Ele até fala, né, de um momento que tem uma cicatriz, que foi a primeira vez que ela demonstrou algo por ele. E daí a gente vê a segunda vez que eles se demonstram algo, mas daí já é meio que tarde demais. Sim. E aí, enfim, a caminhada depois desse abraço, que é a Tilda tocando uma música que se chama A Última Vez Que Falei com a Minha Mãe. Que é uma música, assim, tristíssima também. Ela está desolada naquele corredor imenso que explode em luz. Tem outra construção que dá para chamar da sociedade falando, do filme falando sobre a sociedade, no caso, patriarcal, que o filho era preferido do pai e a filha era preferida da mãe. E daí, meio depois, ela tem outra filha que também sofre um pouquinho com o irmão e tal. Coitada da Célia, não fez nada de errado. Fez nada, ela só nasceu, gente, e sofreu tanto. E aí também, como a filha era preferida da mãe, o Kevin aproveitava pra fazer mal pra irmã também, porque sabia que ia atingir a mãe. Enfim, um jogo familiar, assim, doentio, pesadíssimo. Carnal também, né? Muito vivo. As coisas que mostram dá uma angústia. Você se coloca naquele lugar do tipo, sai criança! Eu sinto que faz pouco tempo que a gente começou a falar de saúde mental, né? Principalmente com a popularidade das redes sociais, as pessoas começaram a falar mais de saúde mental. Então eu também não sei até que ponto, tipo, essa família, por mais que tivesse muito dinheiro, porque, ai, mas eles moravam numa casa tão horrível, né? Ai, que casa feia. Não sei também se tem alguma questão ali trazendo essas relações vazias que eles tinham, mas era uma casa muito espaçosa com pouca coisa. Parecia uma loja de shopping, né? Um troço gigantesco, quadradão, assim. E vazio. Tinha espaço pra muita coisa. Inclusive amor, né? Inclusive. Sabe uma coisa que eu achei legal? Como a trilha sonora dá pequenos spoilers do que podem vir a acontecer. Acho que é uma sacada bem legal da diretora de ter feito uma curadoria da trilha que conversasse com as situações que os personagens estão vivendo. Bom, pontos fortes e fracos. Eu gosto muito dessa construção poética que o filme traz. Tudo conversa muito bem pra mim, né? No caso, tanto o jeito que começa o filme do fim, vamos dizer, do meio do fim, e depois vai pro começo, e daí volta, e daí vem, daí volta. E aí o filme te lembra de algumas coisas no meio também, essas lembranças e tal. Acho uma construção muito bem cuidada, muito bem curada. Fotografia, a gente falou pouco, mas assim, exerce funções incríveis nesse filme, não só por causa da figura da Tilda, que também amamos. Mas enfim, é uma fotografia bonita, também é muito poética, tem muito espaço de respiro, tem muito espaço de tensão. Eu acho um filme, assim, redondo, liso, para compartilhar com a família. Bota no domingo. Bota no domingo. Já pensou? Acho que o ponto fraco que eu posso dizer, só pra dizer alguma coisa, seria o fim. Talvez poderia ter uma fala a mais, talvez, uma reflexão a mais. Ou também foi isso mesmo, eles são secos, coração duro, todo mundo assim. Mas poderia ter algo a mais ali, algum desenrolar. Gosto da trama também, chorei horrores alguns momentos. Fiquei do lado de um, fiquei do lado do outro, fiquei do lado do dois, fiquei contra os dois, assim. Trama, sabe? Trama. Nham, nham, nham. Gosto muito. Minha nota seria 4,8 de 5. Inclusive é um dos meus filmes faves da vida. Então, comenta aí. E eu aqui descendo cacete. Eu aqui, assim, só ouvindo. Opiniões, né? Eu sou profissional. Eu gosto do filme. Eu acho que ele tem alguns momentos, assim, que tem uma delicadeza pra tratar de certos temas. A passividade de alguns personagens me irrita um pouco, mas ao mesmo tempo eu acho que faz parte da construção de cada um. Tem um problema com a montagem, porque como é essa montagem que vai e volta, às vezes quando tem uma cena que vai criando uma tensão, vai pra uma outra cena que, tipo, já acaba ali. Então daí acaba que chega no final, a coisa não explode da maneira que deveria explodir. Mas não é um final ruim, é um final satisfatório. E eu entendo que a questão da montagem tem a ver com a personagem da Eva, porém, para os outros núcleos que se desenvolvem ao redor dela,
a montagem dá uma prejudicada, assim, no desenvolvimento e no escalonamento de tensão, na minha opinião. Talvez o livro entregue mais. Talvez o livro seja um pouco mais diferente. Mas não é um filme… Nossa, parece até que eu tô falando assim, nossa, o filme é uma bosta, é um lixo, não vejam. É uma chamada perdida de drama. O que não é um filme interessante. Ele trata de um assunto bem polêmico, né? Bem atual até. Então, sabendo que ele é de 2011, né? Quase 15 anos atrás. Sinto que ele trata desse tema com cuidado. Porque poderia ser muito mais banal, assim. Como a gente já deve ter visto em alguns outros momentos. Mas eu dou um 3,5, assim. Porque a Tilda Swinton arrasa. Chique. E você? Já assistiu esse filme? Deixa aí nos comentários se a gente esqueceu de algum detalhe que você saiba. Também não deixa de seguir a gente, deixar seu like e mandar para seus amigos também que gostaram desse filme ou que precisam assistir esse filme. Precisamos assistir esse filme. Biju, biju. Folheado. Meu Deus, o conselho do celular batendo assim na porta. Ei, que isso?